paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais uma aula EBD para todos, lição de número 5, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Olha, esse assunto é bastante polêmico, e eu tenho certeza que você vai se surpreender nesta noite com o desenvolvimento do assunto. Bom, meus queridos, eu não vou aqui ficar lendo, os irmãos sabem que o meu trabalho é um trabalho de subsídio, então eu trago subsídios para a Escola Bíblica Dominical e eu também não posso deixar aqui, neste momento, de falar a verdade. A verdade naquilo que está muito mais próximo daquilo que é verossímil dentro das Sagradas Escrituras. Porque não adianta eu querer fazer interpretações da forma que eu acho que tem que ser. Não é assim que funciona. As Sagradas Escrituras, elas são bem claras. É somente saber usar as ferramentas de forma adequada que nós vamos compreender a relação que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque me parece que o Antigo tem muitas referências, né? O Antigo fala muito de pena de morte. Porém, o Novo Testamento, nós temos aí, vamos dizer assim, uma referência, né? E que aí fica a critério de interpretação de muitos. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui para o pastor André Moreira, que é um grupo que muitas das vezes eu não posto nada, né? Um grupo de WhatsApp, que é EBD em Questão. E dentro desse grupo, nessa semana foi discutido muito sobre o assunto. Eu acompanhei algumas coisas e não tive condições de postar nada, mas provavelmente eu vou postar ainda alguma coisa em áudio a respeito da pena de morte, tá ok? Também quero mandar aqui não só um abraço para o pastor André Moreira, mas também para todos os pastores, todos os integrantes ali do grupo que se esmeram, que se esforçam nessa área do ensino, tá? A Escola Bíblica Dominical é uma joia, é uma pérola dentro das Assembleias de Deus, e não só das Assembleias de Deus, mas dentro de muitas igrejas também. Também quero deixar aqui meu forte abraço ao pastor Jean Carlos, que é o administrador ali do grupo Blog Escola Bíblica Dominical, que é um grupo também do WhatsApp, bem como também todos os integrantes ali deste grupo, tá ok? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Antes de mais nada, vai lá, meus irmãos, se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhe, não esqueça de compartilhar o meu canal, tá ok? Porque nós dependemos disso, dependemos do compartilhamento dos irmãos, dependemos que os irmãos realmente nos auxiliem na divulgação do trabalho, tá ok? Então, um forte abraço a todos e nós vamos aqui iniciar. Irmão, ó, é polêmico demais, e eu vou estar aqui talvez impressionando a muitos, mas eu não posso deixar a minha consciência. A minha consciência, ela tem que falar mais alto. A minha consciência, é claro, mediante a palavra de Deus. Não uma consciência pura, nua e crua, mas uma consciência que é pautada nas Sagradas Escrituras. E isso eu não posso deixar de fazer. Pois bem, então vamos lá. O texto aqui foi muito bem selecionado da leitura bíblica em classe, a não ser um texto só que foi lançado aqui, e ele ficou aqui um texto fora de contexto, e alguns dizem que isso vira pretexto, né? E realmente é o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 6.
Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que o comentarista ele não foi muito feliz em colocar esse texto. Por quê? Porque o capítulo 2, ali, os primeiros versículos, acho que até o versículo 10, está falando ali do cântico de Ana, assim como tem diversos cânticos na palavra de Deus. Então tem o cântico de Moisés, o cântico de Maria, e enfim, então aqui é o cântico de Ana. E o cântico aqui é de agradecimento e de exaltação à soberania de Deus. Aqui não está implementando nenhum tipo de lei. Aqui não está implementando nenhum tipo de lei. Aqui somente ela reconhece a soberania de Deus, que diz: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então, não tem aqui nenhuma intenção vamos dizer assim, de legislar. Aqui não é uma legislação por parte de Ana, determinando que Deus falou assim, tá ok? Então aqui, o que ela diz? Ela simplesmente engrandece a soberania de Deus. Porque independentemente de governos que têm pena de morte ou não, sendo que seja um governo que procura julgar de forma justa, está debaixo da soberania de Deus. Deus, ele controla todas as coisas, tá ok? Então, esse aqui é um texto que não é um texto isolado, não tem condições de fazer parte da defesa, pelo menos, ou desenvolver o assunto da ética cristã e da pena de morte. Mas antes da gente desenvolver um pouco a leitura bíblica em classe, eu quero falar aqui sobre um pouco da história e do desenvolvimento da lei romana. É mais um fundo histórico, né? Da Roma e da Grécia. Por quê? No versículo de número 4, há uma certa indagação se a espada para o malfeitor é realmente a sentença de morte ou se é um castigo, tá ok? Então, eu quero deixar aqui para os irmãos que em Roma, por exemplo, havia, em tempos mais antigos, a sentença de morte por decapitação. Depois passou-se a ter a sentença de morte também, através da crucificação. E depois, um pouco mais tarde, aqueles que eram sentenciados à morte, eles eram lançados ali nas arenas para poder divertir o povo. E ali as bestas feras comiam as pessoas. Já no mundo grego, a sentença de morte poderia ser apaulada, as pessoas poderiam ser jogadas do alto monte ali e sentenciada à morte. E a grande diferença que nós vamos aqui fazer um contraste entre a justiça ou o direito romano e o grego é que o símbolo supremo, ou vamos dizer assim, o símbolo do direito romano, então tem uma deusa romana que ela coloca-se, ela é vendada, tem os olhos vendados, né? A imagem, a estátua, né? E ela fica com uma balança na mão. E com essa balança na mão, ela vai julgando ali de forma igualitária, vamos dizer assim, através do fiel, que é uma peça que fica ali no centro da balança, e ali é aferida de forma justa e prática, vamos dizer assim, a justiça. Já no mundo grego, nós temos a Têmis, a deusa Têmis ali, considerada pelos gregos, e ela não fica de olhos vendados, porque ela precisa das percepções, tá ok? Da visão, da audição, para poder julgar de forma justa, que também fica com uma balança no lado de uma mão
e na outra fica a espada para o cumprimento da justiça. Ou seja, são dois pensamentos diferentes a respeito ali de como tem que uma utiliza a sabedoria, né, utiliza a investigação, e os romanos com o princípio da prática. Mas, afinal de contas, todos, no final de tudo, todos esses dois aderiram à pena de morte. Então, o versículo de número 4 aqui não pode ser outra coisa a não ser realmente a pena de morte. Agora, outro comentário que eu gostaria de fazer aqui, com propriedade, que está na revistinha, nós sabemos que a CPAD, e não só a CPAD, mas as Assembleias de Deus no Brasil, eles são contra a pena de morte, tá? Mas tentaram fundamentar aqui a pena de morte dentro dessa aula, da lição de número 5, certo? Algumas pessoas dizem assim, mas está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, não matarás. É verdade, está escrito. Porém, o que está escrito lá, na verdade, não vamos entrar agora na parte da tradução hebraica, mas lá está escrito, não assassinarás. Então, Deus condena o assassinato. O assassinato, sim. A morte premeditada ou o crime doloso, com intenção de matar, por vingança, sim. E a pessoa vai lá e mata aquela outra pessoa porque talvez tenha feito algum mal para você. Então, ali é bem claro, não matarás, não assassinarás. Não assassinarás. Porque então entraríamos em contradição daquilo que o próprio Gênesis 9, quando acabou o dilúvio ali, e quando acabou o dilúvio, nós podemos observar que ali o próprio Deus falou ali para Noé, daquele que derramar o sangue, certo, também será derramado o sangue dele, ou sangue por sangue, tá? E depois, na lei de Moisés, nós encontramos diversas referências bíblicas. Não podemos negar que o Antigo Testamento, ele é recheado de pena de morte. É recheado de pena de morte. Por exemplo, então, o assassinato premeditado, Êxodo 21, do 12 ao 14. Sequestro, Êxodo 21, 16, Deuteronômio 24, 7. Adultério, Levíticos 20, do 10 ao 21, Deuteronômio 22, 22. Incesto, Levíticos 20, 11, 12 e o versículo 14. Bestialidades. Então aqui tem falsos deuses, tem pena de morte aqui para um monte de coisa que se fazia no período da lei. E agora? No Novo Testamento, permanece a pena de morte? Eu quero aqui explicar para você que muitos confundem essa questão da lei do Antigo Testamento com a graça do Novo Testamento. Ou seja, a advertência é, olha, nós vivemos na dispensação da graça, até para aqueles que acreditam no dispensacionalismo, diz assim, nós vivemos na dispensação da graça. E a graça de Deus, ela é misericordiosa. A graça de Deus veio para poder aplacar a ira. E é verdade, a graça de Deus, ela aplacou a ira do pecado do homem. Porém, a graça, a pessoa só se beneficia da graça quando ela aceita estar na presença de Cristo Jesus. Quando ela verdadeiramente se arrepende dos seus pecados.
Não tem como você estar na graça no mundo. Então, Deus, ele é amor, ele é misericordioso e por isso ele providenciou o seu filho unigênito. O seu único filho. Mas para que todo aquele que nele crê, precisa acreditar em Jesus para poder ser absolvido. Agora, no Antigo Testamento, como não tinha graça, havia sim a instituição da pena de morte no meio dali da congregação, no meio ali do povo. Agora, quem está em Cristo Jesus está participando da graça, da graça que é manifesta em Cristo Jesus. Porém, os ímpios não participam dessa graça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. E você quer ver essa questão de pena de morte ser desmontada com grande facilidade? Então vamos lá. Seja lá um criminoso, seja lá que você esteja andando na rua, ou até mesmo dentro do seu lar, né? Chega lá um bandido, um malvado, querendo fazer maldades com a sua família, ali naquela ocasião, e você sabendo que se você reagisse ali, tá bom, irmãos? Eu sei que a maioria das orientações da polícia não reagir, mas eu estou dizendo que seja vamos entrar aqui dentro de uma questão de que você tem condições de reagir e você não faz nada. Será que você reagiria desta forma? Será que você visse uma pessoa ali debaixo do seu teto ou até mesmo na rua querendo fazer mal ali para alguém da sua família, seja sua esposa, seja seus filhos, você não vai fazer nada? E de forma até implacável, por meio de força, você tendo que intervir ao ponto até de ter que tirar a vida daquela pessoa, por não ter outra opção naquele momento, nós não vamos fazer? Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos cristãos, dos evangélicos, que se viverem uma situação dessa, vão reagir. Vão reagir. Eu estava lendo uma matéria que foi postada pelo Júlio Severo, no blog do Júlio Severo, e foi postada agora em fevereiro, se eu não me engano foi 11 de fevereiro de 2018. E ele comenta a experiência de 3 evangélicos, 3 cristãos, que estavam num trem em direção a Paris. E ali eles viram um terrorista, tiveram certeza porque estava fortemente armado, certo? E aquele terrorista, ele iria ali matar diversas pessoas. Então ele tinha granada, ele tinha ali metralhadora e tal, dentro daquele trem. E aqueles 3 jovens foram e tomaram aquela arma daquele terrorista, e ali houve luta corporal. Um deles foi ferido com faca, mas ali eles imobilizaram aquele terrorista. Agora, observa só, eles viram o perigo iminente e eles reagiram. Eles reagiram e ali pouparam centenas de vidas que estavam ali dentro daquele trem. Esses 3 jovens fizeram o que é correto? Esses 3 jovens agiram de forma correta? Eu tenho, não dúvidas, mas eu tenho certeza absoluta que sim. Como também tenho certeza que se alguém tentar alguma coisa contra a sua família, e se você puder naquela ocasião fazer alguma coisa, você não vai pensar 2 vezes. Você vai reagir. E se tiver ali que tirar a vida daquela pessoa, você vai tirar. Ninguém vai chegar e falar assim, fica à vontade aí, mata
mata aí, mas mata assim, não com tanto requinte de crueldade. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso. Então, se tiver condições de reagir, vai reagir. Mas como nós vamos relacionar com isso com o Novo Testamento? E principalmente com o texto em apreço aqui na leitura bíblica em classe de Romanos, capítulo de número 13. É bem interessante que o apóstolo Paulo, ele realmente, aqui na revistinha, no tópico 1, diz assim: no entanto, o apóstolo não normatiza a aplicação da pena, não ordena e nem proíbe, apenas reconhece a existência da lei como dispositivo punitivo. Ora, meus irmãos, Paulo não é legislador. Paulo, ele não legisla. Ele não foi legislador como Moisés. Ele era pregoeiro da palavra, ele levava o evangelho de Cristo. Então, não tinha como ele normatizar. Ele tinha, sim, como criticar. Se ele quisesse criticar, se ele quisesse fazer um protesto, ele poderia fazer um protesto. Mas o apóstolo Paulo não fez um protesto. E, pelo contrário, ele expôs a lei. E expôs a lei de uma forma de que realmente haveria punição ou até mesmo morte, né, para os malfeitores. E fala, olha, se você tá vivendo de forma tranquila, porque eles são ministros de Deus, eles servem a Deus, né, as leis constituídas. Se você não faz nem mal, você não tem que temer, não tem que se preocupar. Porque os que têm que se preocupar são os malfeitores, são aqueles que fazem o mal, porque eles sim têm a espada sobre a sua vida. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não tinha como normatizar nada. Não adianta eu querer aqui tentar embutir dentro do texto aquilo que não tem. Não é possível, e eu não posso ferir a minha consciência mediante as Sagradas Escrituras. Eu preciso falar para você realmente de uma interpretação mais de acordo possível com aquilo, com a intenção do autor e com a intenção do próprio Deus. Com certeza. Então, aqui, em hipótese alguma, ele está falando de normatização. Porque ele não tinha autoridade para isso, mas ele podia criticar. Ele podia questionar. E ele não fez. Como também lá em Atos, capítulo de número 25, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele ali perante ali o Sinédrio, ele foi sentenciado, e que até mesmo ele apelou para César, né? Ele apelou para César, mas aqui ele pega e ele fala com bastante contundência, em Atos 25:11, se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, ou seja, se ele diz que se ele fez alguma coisa errada que mereça, então que seja cumprida essa sentença. Se não, eu apelo para César. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro. Bom, partindo do pressuposto de que ele se dispõe a morrer se ele fez alguma coisa errada, então é porque ele reconhece a legitimidade da pena de morte. Isso é uma questão muito óbvia. Isso é uma questão muito óbvia. Você quer ver outro reconhecimento da pena de morte do próprio Jesus? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 19, versículo 10, versículo 11. Jesus, quando estava ali perante a Pôncio Pilatos, e Pilatos falou assim, você não vai falar comigo? Você não vai falar? Tu não sabes que eu não tenho autoridade de te crucificar e de te absolver? Ou seja, eu tenho autoridade de pena de morte e tenho autoridade também de te absolver? O que Jesus falou?
nenhuma autoridade lhe é dada se não for permitida, se não for dada primeiro pelo meu Pai. Ou seja, como nós podemos contextualizar aqui esse 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que o Senhor que tira e que dá a vida. Não, aqui a autoridade estava sobre os homens, mas Deus dá a investidura dessa autoridade para as leis constituídas, para aqueles que têm autoridade de sentenciar as pessoas à morte. Então, e também se não fosse assim, o próprio Cristo não seria crucificado. O próprio Cristo não seria crucificado. Então, o próprio Jesus aqui, o próprio Jesus aqui diz que ele tinha essa autoridade porque foi dada por Deus. Como nós vamos afirmar que não há, que não tem no Novo Testamento respaldo para a pena de morte? Temos sim. Agora, eu não estou dizendo para você que todas as autoridades dos países, todo o judiciário, vamos dizer assim, precisa aplicar a pena de morte. Aí já é uma outra questão. Mas que temos respaldo bíblico, sim, para a pena de morte no período neotestamentário, temos. Não podemos questionar isso. Eu tenho um outro texto que é bastante polêmico, do próprio Jesus, que está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 36 ao 38. Jesus, quando ele estava ali para ser crucificado, e ele prepara ali os seus discípulos, ele diz para eles assim: olha, vocês têm que ir com alforje, vão com a bolsa de vocês, vão bem preparados, e aquele que não tiver espada, venda até a roupa do corpo, mas leve a espada. E aí ali um dos discípulos disse: Senhor, só temos duas. E aí Jesus disse: basta. Bom, é bem polêmico essa interpretação, porque é óbvio que Jesus não estava preparando os discípulos para insurgir-se contra o sistema romano, contra o Império Romano. Isso daí é bem claro, né? Porque se Jesus quisesse fazer isso, ele já teria feito. Porém, alguns intérpretes entendem que isso daí é uma metáfora do Oriente, dizendo: olha, vocês vão sofrer para as afrontas, para as dificuldades, para a perseguição que está por vir em vossas vidas. Então, alguns intérpretes dizem que essa palavra de Jesus, essa fala de Jesus, é uma fala metafórica, não do espada no sentido literal, mas no sentido de preparados. Outros dizem quando o próprio Cristo diz assim, basta. Né? Outros dizem assim, quando ele disse basta, não está se referindo que 2 espadas seria o suficiente, mas que basta essa conversa, porque vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Então, esse texto é bastante contraditório. Eu não vou afirmar nem que sim, que é espada no literal, e não vou nem afirmar que é uma metáfora, tá ok? Mas é um texto aí que precisa ser examinado com bastante cautela, que precisa ser examinado. Alguns intérpretes dizem que Jesus falou da espada talvez para encorajá-los e para poderem ter uma certa defesa pessoal em alguma ocasião. E eu não vou desenvolver esse assunto, tá ok? Porque aí é uma questão bastante complexa. Agora, para falar de Romanos capítulo 13 e o versículo de número 4, com certeza ali a espada pode ser sim, ali tem duplo sentido, melhor dizendo, o sentido de castigo, também como o sentido de decapitar, de matar aquela pessoa, como pena de morte, né? Então, aí eu faço as minhas colocações agora. Eu sim sou a favor da pena de morte.
Porém, eu entendo que o nosso país não é um país preparado para poder aplicar a pena de morte. Nosso país não é preparado. Tá ok? Quem sabe um dia? Não sei. O que eu posso afirmar para os irmãos é o seguinte: uma nação que procura agir com justiça, né, que procura... É que não existe também nenhuma legislação, nenhum país que seja perfeito em na sua justiça. Porém, existem países menos corruptos, países que a justiça é muito mais eficaz do que dentro do nosso país. E aí eles conseguem aplicar sentenças e até a sentença de pena de morte. Agora, no Brasil, é difícil aplicar isso daí. E eu confesso que é muito difícil, sim. A nação que tem pena de morte e a nação que não tem pena de morte, mas procura agir com justiça, elas estão sobre a autoridade de Deus, sobre a soberania de Deus. E sem dúvida nenhuma, se procura fazer de forma correta e de forma justa, então ela é ministra, ela é serva de Deus. Tá certo? É óbvio que a pena de morte não tem que ser por motivos banais. Mas eu acredito sim que a pena de morte, em alguns casos, em crimes premeditados e que seja de um teor de crueldade, de perversidade comprovada, eu acredito que seria o melhor caminho. Tá ok? Então eu quero deixar um forte abraço para você aí. Não sei se as pessoas estão chocadas com o meu posicionamento. Eu não vou nem falar da eutanásia, porque a eutanásia nós sabemos que não é realmente uma covardia a eutanásia. Então não tenho nada a declarar sobre a eutanásia, tá ok? Agora, sobre a pena de morte, eu entendo dessa forma e vejo que nós temos respaldo bíblico sim no Novo Testamento, tá certo? Então, um forte abraço. Não esqueça, lembrando, não esqueça do teu joia, compartilhamento e se inscrever no meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.